Olá, BPM Girls, olá pessoal. Hoje estamos aqui com a Vanessa Costa. Vanessa, seja muito bem-vinda. Eu sou a Caroline, sou engenheira, especialista em gestão por processos há mais ou menos uns 15 anos. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui nessa conversa, nesse bate-papo, e gostaria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho mais da Vanessa. Como a Carolina disse, eu me chamo Vanessa e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse projeto que eu acho tão importante, tão lindo, que é o BPM Girls. Então, obrigada, Carolina, Andréia, toda a equipe da DECA. É um canal que eu acompanho, então fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. E em relação, né, à minha carreira, ao meu mini currículo, eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão de negócios. Eu tenho algumas certificações, tenho certificação na área de processos, que é a CBPP, na área da qualidade, que é a Black Belt, gestão de mudanças, e tenho também alguns cursos de especialização, tanto em gerenciamento de processos de negócio, tenho especialização também em compliance, LGPD, tecnologia da informação e métodos ágeis. Ah, muito legal. Vanessa, então conta pra gente como foi essa trajetória até você chegar nessa posição de líder de escritório de processos. Bom, em relação à minha jornada, à minha trajetória, eu iniciei como técnica de informática numa agência de correios, e na época eu cursava o segundo grau técnico em informática. Depois eu tive uma passagem pela Light, e aí o interessante dessa minha passagem pela Light é que eu trabalhei tanto no call center quanto numa agência, e na época eles estavam migrando para o sistema SAP. E eles migraram alguns clientes, né, para esse sistema e precisava de algumas pessoas para atender nessa nova ferramenta, para verificar se tinha algum tipo de gargalo, alguma melhoria, alguma adequação. E na época eu fui uma das atendentes que a equipe de qualidade escolheu, e foi até a partir daí, né, que começou a surgir essa vontade de trabalhar com qualidade. E depois disso eu tive uma breve passagem na área financeira, e em 2010 eu comecei a atuar na área de processos, comecei como assistente, e na época eu apenas atualizava os processos que já existiam, documentos que já existiam, formulários operacionais. Depois de um tempo, né, a minha líder da época, inclusive, assim, agradeço muito a ela por ter me dado a oportunidade, né, por abrir as portas desse mundo aí, BPM, que é apaixonante. Então, na época, ela começou a me levar junto com ela para começar a fazer mapeamento, modelagem de processos, análise, né? Então eu acompanhava, aprendi na prática ali como que acontecia tudo. E teve um momento que ela falou: Vanessa, agora é com você, você vai sozinha, vai mapear, né? Até foi a área jurídica. Eu fiz o meu primeiro mapeamento, com ela me acompanhando, né? Fiz o mapa dos processos, modelos, identifiquei melhorias. E aí, depois disso, me tornei analista de processos e comecei, né, a mapear outras áreas. Então, eu já mapeei RH, marketing, financeiro, áreas do negócio específicas. E aí, depois, né, em seguida, eu comecei a trabalhar em projetos que a gente tinha que, no caso, melhorar um processo específico. Então, a gente criava equipes multidisciplinares e eu ali liderava ali a parte de processos, orientando, e para a gente poder identificar as melhorias, agilizar o processo, reduzir custos. E com o passar do tempo, né, essa minha líder, ela deixou a empresa, e eu e minha equipe da época, né, a gente viu ali uma grande responsabilidade de manter todo aquele legado, né, que ela tinha deixado ali para a gente, toda aquela estrutura de um escritório de processos e todo aquele legado, né? Sim, sim. E aí eu acabei em seguida engravidando do meu filho Pedro. E o interessante, né, assim, dessa história, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque assim que eu voltei de licença maternidade, ele tinha 7 meses, eu cismei que era o momento de tirar a certificação CBPP. Minha vida nem estava um caos, né? Você pode imaginar. E aí, ele sempre amamentei muito e tudo mais, e eu comecei a estudar para essa certificação, estudava no trajeto, indo, voltando do trabalho, no meu horário de almoço, à noite, né, quando eu tinha forças. E aí eu conquistei, né, a minha certificação naquela época.
foi muito legal também. O meu gestor da época deu muito valor, teve matéria na intranet da empresa, foi bem legal, foi uma grande conquista assim, para mim, principalmente pelo momento que eu estava passando. E dali a um tempo, eu assumi o escritório de processos e comecei, né, como gestora, além de fazer também mapeamento, modelagem, cuidar da gestão do conhecimento, comecei a liderar projetos de mapeamento de processos que acontecia de forma paralela. Era eu e mais 3 analistas, então a gente sempre teve muito trabalho a fazer, e aí eu comecei a acompanhar e buscar novas soluções, inovações para o escritório de processos. Ah, muito legal essa trajetória. Inspiradora, Obrigada. realmente. Obrigada. E por que você escolheu trabalhar com o BPM, né? Como que o BPM te conquistou? Bom, além daquele episódio que eu até contei aqui na minha trajetória, né, que eu fui convidada para atuar numa equipe de qualidade, eu tive uma breve passagem na área financeira. Assim, por incrível que pareça, eu estava no curso de finanças e lá a gente tinha alguns consultores de processos nesse curso e eles começaram, no momento, começaram a contar como era o dia a dia deles e explicando que eles aprendiam muito, que era muito gratificante quando eles iam no cliente, né? Eles faziam aquele primeiro diagnóstico, quando eles saíam, como já estava tudo muito mais organizado, os processos sendo executados de uma maneira mais ágil, conseguiam reduzir custos muitas vezes, e eu comecei a me interessar muito pelo tema. Foi aí que eu comecei a ler, comecei a buscar para ver se na empresa onde eu atuava existia esse setor, e foi quando eu consegui, né? E aí, aconteceu em 2010, eu entrei aí na área de processos. Ah, que legal. Então, conta um pouquinho para a gente como é o dia a dia de trabalho de um líder de escritório de processos. Olha, eu diria para você que é um dia a dia muito intenso, né? Muito agitado, porque a gente, como escritório de processos, né, olhando para o escritório de processos que eu atuo, a gente cuida de muitos temas paralelamente. Então, a gente está cuidando, no momento, num processo de patrimônio, ali a gente teve uma alteração, então a gente vai lá, busca entender, vê os impactos, cria grupos multidisciplinares para poder mapear novamente aquele processo, se for o caso, formalizar. E ali, em outro momento, você está trabalhando num processo de gestão de contratos, teve uma alteração, um setor novo, e a gente precisa mexer naquele processo, identificar os impactos, e daqui a pouco a gente tem a LGPD também, né, que eu faço parte do comitê, tem novo sistema sendo implantado para todos os lados, e aí tem processos, né, a gente tem que estar inseridos, a gente precisa acompanhar esses processos, né, que estão sendo impactados para depois a gente formalizar, que a gente tem muito isso, né? Como a gente trabalha muitas vezes com processos únicos, então a gente tem essa questão de padronizar, ter essa questão da documentação para perpetuar o conhecimento, para treinar um outro colaborador. Então, assim, é um dia a dia muito agitado. Eu até uso um método que é o GTD, né, para poder me organizar no meio desse monte de tema. Eu adoro esse método. E é muito bom, né, que eu listo todas as minhas tarefas, consigo entender ali o que é importante, o que é urgente, organizar minha semana. E é um dia a dia, assim, eu te digo, é corrido, é agitado, mas de muito aprendizado, é muito gratificante. Eu, particularmente, sou apaixonada, né, por esse dia a dia em escritório de processos. É um dia a dia agitado, né? Demais. E conta aqui para a gente de onde surgem as ideias e inovações que vocês fazem lá no escritório de processos. Bom, a maioria delas, né, que a gente implantou até hoje, vieram de treinamentos que nós fizemos, inclusive até no início do ano eu estive no treinamento com a Andrea, né, de escritório de processos, e esses treinamentos eles são muito interessantes também, tanto online e presencial, né, presencial inclusive porque nesses momentos de pausa ali do treinamento presencial, que a gente tem contato com muitos profissionais da área de processos, e eles começam a contar um pouquinho, né, como é o cenário ali na empresa que eles atuam, que os projetos que eles estão ali desempenhando no momento, então a gente acaba pegando muita inspiração, né, desses outros profissionais, além do próprio treinamento em si, então essa troca eu acho muito importante. Uma outra coisa assim, que a gente costuma muito trazer inovações, buscar inovações, são todos os eventos que a gente participa, né? Eventos da BPMP Brasil, a BPMP Rio, de outras regionais.
E é muito legal, assim, porque a gente tem contato com outros profissionais, o que está acontecendo no mercado. E em relação até a isso, inovação no setor de processos, tem uma questão assim que eu costumo pontuar muito, né? Até para esse setor que eu atuo, é que a gente tem que aprender também a entender o cenário atual do nosso escritório de processos. Então, saber que nem tudo que as empresas estão fazendo aí fora, né, a gente consegue implantar, ou a gente implanta, mas é claro, assim, sempre adequando para a nossa realidade, né? Adequando para a realidade e a cultura do escritório de processos ali que a gente atua. Tá certo. E o que você considera lá no seu escritório de processos como um diferencial? Ai, olha, eu acho assim que o nosso diferencial é hoje já ter um método de trabalho, já ter um método que a gente consiga orientar as outras áreas, né? Como proceder se precisar fazer um mapeamento de processos, precisar estruturar, formalizar um processo. Então, a gente já tem, né, essa metodologia de processos estruturada, documentada. Outra questão também que eu acho muito legal nesse escritório de processo e muito importante, né, que a gente faz é a gestão do conhecimento. Então, tudo aquilo que o escritório de processos produz ou outras áreas produzem, a gente tem um histórico, a gente precisa manter esses processos, esses documentos muito bem atualizados. Uma outra questão também desse escritório de processos, que a gente tem um método para fazer mapeamento e modelagem de processos de uma maneira mais ágil, de uma maneira que gere ganhos a curto prazo, então é muito interessante, né? E atualmente a gente também está cuidando e atuando junto com o projeto de LGPD e Comitê de Ética. Então, acho que esses daí são os principais diferenciais desse escritório de processos que a gente atua, né? Além de estar sempre buscando melhores soluções e se desenvolvendo, né, com as melhores práticas que existem aí no mercado. Com certeza. Agora, falando especificamente mais voltado para a equipe, quando você vai contratar um analista de processos, o que você busca nesse analista de processos? Na sua visão, o que um analista de processos precisa ter para ser um bom analista? Bom, então vamos lá. Assim, olhando para o escritório de processos que eu atuo hoje, né, vendo ali as atividades que a gente precisa desenvolver, eu diria que seria uma pessoa formada em administração, tecnologia ou engenharia da produção, por exemplo. É um profissional que precisa ser muito proativo, precisa ter um relacionamento interpessoal muito bom, porque ali a gente lidar com todos os profissionais da empresa, então é um grupo multidisciplinar que eu estou falando com advogado, eu estou falando com contador ao mesmo tempo, eu estou falando com coordenador de RH. Esse profissional ele precisa ser muito organizado, lidar bem com prazos, porque, né, como eu falei, o dia a dia não é fácil, a gente tem muitos temas sendo desenvolvidos no mesmo momento. Precisa gostar muito de ler também. Por incrível que pareça, né, a gente trabalha com muita documentação que a gente tem, até para iniciar um novo projeto de mapeamento e melhoria, a gente busca o que já existia, busca o histórico. Eu acho também um grande diferencial se esse profissional tiver a certificação CBPP. Tá certo, isso mesmo. Agora, Vanessa, falando com relação às inspirações, né? Como você vê a participação feminina nesse cenário, né, de BPM? E o que você acha que ainda pode ser feito para ampliar essa atuação feminina nessa área? Olha, eu assim, particularmente, eu acho que assim como outras áreas, a gente tem sempre que fomentar essa participação, a gente tem sempre que buscar, né, que mais mulheres atuem nessa área de processos, mas na minha percepção, eu acho que é positiva. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei numa equipe que nós éramos 5, uma equipe de processo, e era um homem, 4 mulheres, e uma dessas mulheres, ela era líder. Então, hoje também, né, eu atuo como a coordenadora do setor, a executiva desse setor também é uma mulher, e vejo também, assim, de uma visão mais ampla, né, na BPMP Rio, por exemplo, no comitê gestor também temos mulheres, na equipe de voluntariado, então a própria Andréia Magalhães, né, que tem esse canal de BPM, o maior canal de BPM aí do YouTube, então eu vejo uma forma positiva, mas eu acredito que pode melhorar e que a gente tem que fomentar com programas assim como esse, né, o BPM Girls. É verdade. Agora, uma curiosidade aqui, conta pra gente aqui, quem te inspira profissionalmente?
Olha, que pergunta difícil. Eu já trabalhei com muita gente boa, muito profissional, super competente, né? Então fica difícil até trazer nomes e eleger uma pessoa que me inspire muito. Então, assim, todos os líderes que já passaram aí nessa minha trajetória profissional, eles me inspiraram de alguma forma, principalmente na minha forma, no meu jeito de liderar hoje. A minha líder atual, que é uma psicóloga empreendedora, me inspira bastante e eu aprendo com ela diariamente. A minha coach também, de primeira liderança. E, assim, bem focado na área de BPM, eu tenho como inspiração a Andréa Magalhães, né, que tem tanto conteúdo bacana que ela compartilha com a comunidade BPM, e o Gart Capote também, que eu admiro muito, né, até por ele ter participado, né, desse processo de trazer a BPMP para o Brasil, a certificação. Ele é um excelente autor também. Inclusive, eu já tive a honra de revisar 2 dos livros, né, que ele publicou, né? Fiz parte lá junto com outros colegas. Então, acho que é isso. A pergunta foi Grandes nomes aí. mais exatamente. Agora eu vou aproveitar esse nosso bate-papo aqui e vou te pedir algumas dicas aqui para gente. Para quem quer trabalhar com BPM, o que você indica estudar? Assim, por onde começar? Quais são os cursos fazer? Bom, eu acho assim, para começar, o ideal seria ler o BPM CBOK, né, que é o nosso grande guia aí. Inclusive, essa versão atual está muito boa, excelente. Eu já comecei a ler. E, em paralelo a isso, fazer um curso de gerenciamento de processos, né, para mergulhar na área. A própria Andréa Magalhães, né, com a DECA, tem diversos treinamentos aí muito legais. Ela, inclusive, está até nos ajudando, treinando lá os nossos multiplicadores de processos, né, que isso também, né, eu não falei lá atrás, mas o escritório de processos também está começando agora com esses multiplicadores. Então, a Andréa está lá nos ajudando, treinando. E eu acho também que uma forma de se aproximar da comunidade BPM é seguindo nas redes sociais também, a BPMP Brasil, a BPMP Rio, a BPMP de outras regionais. Eu acho que eles postam muito conteúdo sobre o tema, faz live, grupo de estudo, são muito atuantes. Eu também tive a oportunidade de ser voluntária no grupo de inovação da BPMP Rio. É um trabalho incrível. Eu recomendo também, principalmente para quem está começando, né, para ter esse contato com outros profissionais da área, é muito bacana. E é isso, ficar ligado nos eventos de BPM que acontece. LinkedIn também é muito legal para você se conectar a outros profissionais de processos, que eles sempre postam artigos, dicas, né, de treinamento, enfim, acredito que seja isso. Vamos seguir suas dicas, com certeza. Você teria alguma dica assim, de conteúdo para as BPM Girls? Um livro, um filme, vídeo, alguma coisa em específico que também tenha te inspirado? Eu tenho sim. Eu acho que tem um livro que, na minha opinião, todo mundo deveria ler, que é o Essencialismo. É um livro, né, até para a nossa rotina hoje em dia, né, que todo mundo aí reclama, parece que o dia precisaria ter mais de 24 horas. É um livro que ele ajuda a gente refletir sobre gestão do tempo, dar algumas dicas de como tudo que o autor ele vai mencionando ao longo do livro, ele dá umas dicas e orientações de como a gente poderia executar aquilo na nossa própria vida, né? Então, esse livro é ótimo, é um livro sobre gestão do tempo, que eu acho que todo mundo deveria ler. E tem um outro livro, né, aí é bem focado em mulheres, que é o livro que se chama Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir, da Denise. É um excelente livro. Até ele tem lá na capa o livro do dinheiro para as mulheres. É excelente. Ele traz muitas reflexões, né, para que a gente possa cuidar das nossas finanças. Não é um livro que mergulha muito em questões técnicas financeiras, mas ela, com histórias até particulares que ela compartilha com as leitoras, ela nos inspira, né, a pensar cada vez mais nisso. Muito bom, eu acho que todas as mulheres deveriam ler esse livro. E mais uma dica, assim, que eu gostaria de deixar, é que eu sou apaixonada por leitura, né? Até difícil, de tantos que eu leio, escolher apenas 2 para compartilhar com vocês, mas tem um aplicativo que eu utilizo para me organizar nessa questão de leitura. Ele se chama Scooby. E aí, nesse aplicativo, você pode cadastrar os livros que você já leu,
os livros que você está lendo no momento, os livros que você quer ler. Então, se eu estou numa palestra, num treinamento, e ali, ou com os amigos, e me indicam livros, eu já cadastro logo nesse aplicativo para eu não perder ali aquela dica de tema, né? Então, é uma outra dica que eu deixo aí para vocês. Ah, que legal. Dicas anotadas aqui, Vanessa. Então, chegando aqui ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu gostaria de te agradecer muito pela troca, pelas informações, pelas dicas que você deu para a gente, dicas valiosas aí. Com certeza a gente vai seguir. Muito obrigada por esse espaço, pela oportunidade. Com certeza a gente encerra essa conversa aqui com você inspirando muito, muito mais meninas na área de BPM. Ah, Carolina, muito obrigada. Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez de estar participando desse projeto, né, que eu admiro, já acompanhava, então foi muito bom compartilhar essas questões com vocês. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau.